Portanto, seguimos então para a deusa seguinte, Persephone. Read a book with a retelling. Spring doesn't only mean allergies. It means new beginnings too. Diz ela que teve que andar a tomar medicação para as alergias. Mas esta deusa, nesta categoria, eu tive um momento em que coloquei duas ou três recomendações e depois apercebi-me assim, eu acho que até te mencionei contigo, eu não tenho muitas recomendações para retellings, como é que isto é possível? E depois eu comecei a pensar mesmo, tipo, olhar para as estantes e ver o meu Goodreads e não sei o quê, não, eu tenho mesmo muitas. Portanto, a minha primeira recomendação vai ter que ser Lore Olympus, uma webcomic que já está publicada também em formato físico, lindíssimo em termos de arte, lindíssimo em termos de história. O segundo volume vai sair brevemente e o terceiro volume já está programado e há em pré-venda para o próximo ano. Correto. Sendo a publicidade, que eu não ganho nada com isso. A minha carteira abre-se a chorar. E eu ainda não comecei a ler. Ainda não começaste? Ai, meu Deus, pronto. Olha, vais-te apaixonar. Portanto, isto é um retelling. É fantástica. Tenho mega respeito pela autora, sendo ainda por cima, ela foi uma pessoa que não terminou liceu. Ai, não sabia disso. Ela não tem coisa profissional. Ai, não sabia disso. Mega respeito para ela. Por desenvolver um estilo que é muito dela. É muito dela mesmo. É uma linguagem espetacular. E eu só vi, porque nunca vi a história por completo, mas já vi várias imagens. Exato. E percebes que é único. Uma pessoa consegue identificar, ok, isto é uma fanart disto, eu consigo identificar logo. Portanto... Com certeza. Com certeza. E lá está, em termos de ilustração é poderosíssimo. Em termos de história é só fantástico. O twist que ela deu ao retelling de Persephone, de Hades and Persephone, da mitologia grega. Eu não consigo falar muito do Lore Olympus sem dar spoilers. Nós agora estamos na webcomic, estamos no interregno. Mas está quase a regressar, faltam uns dias. Sim, faltam uns dias para regressar, porque nós ficámos assim com um cliffhangerzinho e nós estamos aqui faz parte. Oh meu Deus do céu. Pronto, e então eu recomendo vivamente vocês lerem esta webcomic porque está só fantástica. A forma como ela aborda também as coisas, a forma como ela traz outras personagens, algumas conhecidas também da mitologia grega, mas outras tipo do Arco da Velha, em que eu fiquei tipo, uau, só mesmo uma pessoa que sabe. Eu pensava que ela tinha background de clássicos, eu pensava que ela tinha alguma coisa de clássicos, mas não, ela tem imenso conhecimento da mitologia grega. Não só conhecimento e criatividade o suficiente para dar o seu twist, não é? De adequar à história e está só fantástico. Portanto, temos Lore Olympus para número 1. Número 2, Lunar Chronicles. Que foi logo, lá está, Lore Olympus e Lunar Chronicles foi logo as recomendações que coloquei logo no início. Cada livro tem um retelling, este dá para fazer batote, tem distopia, tens romance, tens humor também, e está muito bom, está muito bem escrito, está muito interessante, a forma como a autora adequou não é, a história principal e depois dividiu nos vários retellings, está muito fixe, muito bem escrito. É Young Adult, portanto lê-se muito bem, está traduzido? Eu acho que estou a dizer uma asneira. Não está traduzido? Traduzidos. Estou a dizer uma asneira, pronto. Não está traduzido, gente. Não estão todos. Estão alguns. Ok. Foi daqueles que eu acho que não tenho a certeza se as editoras desistiram, ou a editora desistiu, ou se... É uma pena. Círculo de... Ai, não é esse. Espanhola. Eu tenho quase a certeza que pelo menos... É capaz de não. 2 Editora Planeta. Está aqui. Não é um inglês difícil, se vocês quiserem... até aqui, ok.
Não é um inglês difícil, se por acaso as traduções ficaram a meio ou incompletas. Lê-se muito bem e tem um cheirinho de ficção científica. Está muito fixe a forma como a autora conseguiu dar aqui o twistzinho. Depois, a minha próxima recomendação foi uma prendinha e gostei mesmo muito, que foi Snow, Glass and Apples, com a ilustradora que adorei as ilustrações dela, mas a história é do Neil Gaiman, e temos um certo retelling, porque eu fui ler este livro e eu não sabia o que é que era, eu nem sabia que era um retelling. Portanto, estás a ver Este a minha livro cabeça? It's not safe for work. As not safe for work, é verdade. Dá para fazer batata com a erótica, exatamente. Tem vingança. Tem vingança. Não é para crianças. Tem romance. Apesar de ser um livro ilustrado. Não é para crianças. Não é para crianças. De todo. Não. De todo. É um livro fininho. As ilustrações estão lindíssimas. E lá está, Neil Gaiman a ser Neil Gaiman, não é? Dar aquele twistzinho fantástico a este retelling. Depois tenho a recomendação de The Penelopiad, de uma autora que eu quero ler muito mais, porque gostei muito da escrita dela. Este é um retelling de Penélope, que é a mulher de Odysseus. Lá está. Quando se fala da mitologia grega e temos por base os clássicos, há muitos livros, se calhar, da mesma coisa, mas que tocam em pontos diferentes, não é? Já tivemos aqui o Circe, que toca mais na personagem Circe, na mesma viagem de Odysseus. Temos esse que a Mafalda está a mostrar, que é o The Silence of the Girls, que é um livro muito particular. Mas lá está, que é... Chips também. Ainda não li, mas está lá, não é? Está lá. Mas o de Penelopiad foi muito interessante da forma como foi escrito. É como se fosse quase como uma short story. É um livro relativamente pequeno, lê-se bem e gosto muito da forma como está escrito, porque... Como é que eu hei de explicar? Eu acho que não é spoiler nenhum em dizer que a Penélope está morta e é o fantasma dela a contar a história. Uhum. E eu gostei muito disso, gostei muito da forma como a personagem estava a contar certos acontecimentos, em que se calhar na altura seria muito mais emotivo, mas porque já faleceu e está do outro lado, ela tem toda uma outra visão das coisas. Está muito interessante, aconselho vivamente. Deixa-me só. Força. Essa saga é por vários autores, sim. É, exatamente. Este livro faz parte de uma série de livros que faz reconto de Baba Yaga. Olha, deve ser fixe. Eu, por exemplo, tenho este do Ragnarok desta autora que eu nunca sei dizer o nome dela. Está na minha lista, existe traduzido para português. Alguns destes livros existem traduzidos para português. Existe aqui um também do Philip Pullman. Este de Baba Yaga, Lady Neg, também já existiu em português. Por acaso este do Girl Meets Boy também é muito interessante, da Ellie Smith. E é tudo reconto de clássicos. Alguns clássicos gregos, outros sim. nem por isso. Outros clássicos. Mas é muito interessante. Depois, olha, vindo de uma, não é, isto do Penelopiad, é uma autora muito conceituada e afins, e agora vou recomendar uma autopublicação, que é Hades and Persephone, The Curse of the Golden Arrow. Não sei se calhar tens que escrever The Curse of the Golden Arrow.
Exatamente, da Heidi Hastings. Ela é ilustradora, portanto, o livro, tanto em e-book como o livro físico, tem ilustrações. Não liguem à capa, porque não sei porque é que ela escolheu aquela imagem, muito honestamente. Ela tem ilustrações muito mais bonitas. Foi uma escolha e falhou. Pronto, é só isso. Pronto. A única coisa que eu acho que não gosto do livro todo, mas tipo, não gosto tipo odiar, é mesmo o Hades com aquele bigodinho mexicano. Opá, não combina, não dá, tipo, não dá, não faz mito da cena. Mas gostei muito, apesar de que, mais uma vez, como o Mors Amor, em que se nota que se tivesse uma mão de um editor a passar vista à escrita e afins, se calhar beneficiava. Há certas alturas do livro que se calhar deixavam de ser tão fast-paced e outras que se calhar precisavam um bocadinho mais de trabalho, mas eu mesmo assim consegui gostar muito deste livro porque ela conseguiu reunir as três versões do mito num só livro. Portanto, é um retelling do caraças. Ela adicionou não só as três versões, como a astrologia, ela meteu o latim lá pelo meio. Olha, eu não sei. Muita coisa. Olha, dá para fazer batota porque tem uma componente de romance e erótica. Romance, não é? Dizem Persephone, choquei, né? Tem vingança, e componentes de guerra também, e tem uma componente bastante triste também, porque pronto, ela está no underworld e afins. Mas achei lindíssima a abordagem, achei que foi um retelling muito bem feito, e se ela tivesse trabalhado um bocadinho mais, acho que valeria a pena. Depois, eu pensei neste livro, perguntei à Mafalda, eu acho que isto dá, se não é a batota, mas não interessa, que é The Historian, e pronto, e o The Historian é retelling de um retelling. Exatamente. É uma reinterpretação, porque o retelling pode ser uma reinterpretação de uma história, um reimaginar de uma história. Isto é um reimaginar do Drácula. Que nós lemos primeiro antes de ler o Drácula. É verdade, é verdade. Fizemos a coisa ao contrário. Se calhar ainda bem que fizemos a coisa ao contrário. Se calhar ainda bem que fizemos a coisa ao contrário, porque senão se calhar tínhamos desistido a meio deste. Sim, é um bocadinho descritivo. Se gostam de livros com viagens, aliás, este dá para fazer batota porque tem viagens. Se querem livros com viagens, eu gostei muito, lá está, eu gostei muito das viagens, eu por acaso gostei, porque na maior parte das viagens que a personagem fez, ou que a autora descreve, eu estive lá, nessas cidades e nesses sítios, por exemplo, não é, falando do Drácula, Transilvânia, o castelo do Drácula, que nem é bem um castelo, é uma fortaleza. Mas lá está, ela descreve mesmo. É como se eu tivesse lá voltado. Eu nessa parte gostei. Eu agora estou-me a lembrar, tenho flashbacks, porque eu li este livro e ouvi o audiobook. Porque eu lia e depois eu estava. Pintei a cerca da minha casa e enquanto estava a ouvir este audiobook, eu gosto de ter flashbacks. Flashbacks do Vietnã, mas estive a pintar a cerca a ouvir The Historian. Isto não interessa nada, peço desculpa, gente. Lá está, a vantagem dos audiobooks, quando consegues ouvi-los e estar a fazer outra coisa ao mesmo tempo, é também às vezes associar as memórias a livros. Que não tem nada a ver. Não, mas é que nadinha mesmo, tipo, pintar uma cerca, tipo, onde, quer dizer... Why not? Mas de cada vez que olho para o The Historian, lembro-me das partes que ouvi em audiobook a pintar a cerca, pronto, olha, são bebidas. E as tuas recomendações? Podes pôr lá o Seven Waters outra vez que eu deixo. Não, vou começar por o fantasia, não é mesmo? Também tem ali. Approved. Também tem ali. Tem a Naomi Novik, o primeiro livro que li dela. Está traduzido, apesar do título em inglês em português ser um bocado esquisito. Estranho, mas faz sentido para a história.
Eu já tendo lido a Ok. história, mas pronto, eu gosto bastante do título em inglês, porque dá para várias interpretações, e eu não vou entrar em Uhum. detalhes, porque como não leste o livro também não interessa. Não é um reconto em particular de uma coisa específica, mas tu percebes que Uhum. existe uma grande componente que é inspirada em contos de fadas, em particular contos de fadas. Agora esqueci-me da zona Europa de Leste. Uhum. Queria ser politicamente correta naquilo que queria dizer, portanto, estava-me a dar uma Eu branca. percebi. Mas eu gostei imenso. Não é uma história. Tem romance, tem fantasia, tem, e não é clichê em lado nenhum. E eu gostei imenso dessa parte de não ser clichê. Tem uma personagem feminina forte, super Muita forte. batota, gosto. Muita batota. O que é que dá mais para vingança? Também existe vingança. E Guerra também poderá haver um componente de guerra. cena importante, é um standalone de fantasia. Yes, É um livro único, não é uma saga, nem uma exatamente. trilogia. E não é assim um livro muito grande. Não, Posso, estou posso a olhar ter, para ele ali, é posso ter tranquilo. lido numa noite. Ou seja, só fui dormir depois de terminar de ouvir o Claro, livro. claro. Foi em audiobook. Estar às escuras, ouvir o livro e não adormeci. Fantástico, fantástico. Só consegui dormir quando terminei. Brutal. Eu acho Muito que bom. ouvir audiobooks de fantasia é um bocadinho hardcore. Eu acho que não consigo. Pá, Eu não acho sei, isso há hardcore. livros que eu Que consigo, dá. se os estiver a ouvir, consigo entrar melhor neles. Mesmo que Uhum. depois passe para ler para o livro. Por isso gosto bastante de ouvir fantasia. Fantasia e não ficção. São coisas que gosto de ouvir em audiobook. Depois, ah, deixa eu ver se eu consigo lembrar do nome do livro. Exatamente, é este. Que está Também para tem eu ler. ali. Também tem ali. Lá está, eu, quando gosto de uma autora, gosto. Coisa, porque eu já referi a esta autora também já há bocado, numa coisa completamente diferente, era romances. Sim, Este, sim, sim. este, eu acho que a perspectiva, para além de ser um reinventar dos deuses nórdicos, Uhum. toda a perspectiva que ela vai dar, porque ela criou um mundo. Isto foi uma das primeiras coisas que ela começou a escrever, mesmo antes de publicar, é esta série do Rune Marks, Runelight, que está ligado ao The Gospel of Loki, e depois está ligado também a uma outra série de livros que ela tem, que é inspirado em contos tradicionais, que eu não consigo chegar aos livros aqui, portanto, chatice. Mas eu vou buscá-los na mesma. E ela vai mesmo. Eu, por acaso, tenho ali o Gospel of Loki e esse, precisamente, o Rune Marks e o Rune Light, ali na minha estante à espera. Estes livros merecem ser mostrados em todo o seu esplendor. Uau! Não, a sério. Uau! Portanto, a pocketful of crows, The Blue Uau! Salt Road, Lindo. Orfeia, Ou quem fez essas capas do livro esmerou-se. Honeycomb. Este. Opa, E muito são fixe. todos ilustrados por dentro. É por ilustradores diferentes, porque este é do Charles Vess. De de facto, isso é livre para ser mostrado. De facto, opa, lindíssimo. Pronto. Isto fazem todos parte do mesmo universo do Gospel of Loki. Portanto, foi um mundo que ela criou e que tem uma ligação aos deuses nórdicos. E eu sei pouco, Uhum. porque isto foi algumas coisas que eu li no blog dela, mas tive que começar a ler na diagonal porque too much information. Pronto, eu quero ler os Spoilers. livros. Exato, exato. Mas qualquer um destes é tudo recontos. E vou terminar com uma autora que eu ainda não falei nada,
Não, de todo. Mas vou recomendar outra série, que é o Wildwood Dancing. Em português, o livro é Danças na Floresta. Esta capa também é espetacular. Isto é uma pintura, Essa capa é bonita. também foi uma pintura a óleo. Espetacular. Quantidade de detalhes que não perdem-se muito aqui. Tudo isto são personagens. Tudo isto que está aqui são personagens e estão ligados e aparecem na história. Uau! Isto é inspirado num conto de fadas que é As 12 Princesas Bailarinas, que existem também 31.000 versões desse conto. Mas esse é apenas uma das coisas que é mencionada, porque depois dos outros eu não te posso contar, não posso dizer quais são os outros contos que são inspirados, porque senão é um big spoiler. Estraga um bocadinho Mas também leitura. posso Tudo dizer bem. que se passa na Transilvânia. Sim, está aí já. Que tem fadas. Mas as fadas não são fadinhas. Pronto. Sim, senhor. Nem toda a gente gosta desta série da autora, principalmente este primeiro livro, porque somente se vem de Seven Waters. O tom do livro é um bocadinho mais young adult do que Seven Waters. Eu acho que continua a ser bem escrito, mas eu, como gosto de todos os livros da autora, não posso. É simplesmente, é assim, pode ser na mesma bem escrito, mas é simplesmente mais acessível, não é? Para um público mais jovem. É assim, eu este acho que está muito bem feito. Existe uma outra trilogia dela que eu acho que se nota mais que o livro foi cortado ou moldado pelos editores para se entrar dentro de um molde young adult muito americano, que não é o estilo que ela costuma fazer, porque ela era coisas que has de ver em Seven Waters, que ela não tem problema em abordar. Se é importante para a história, seja violento, seja whatever, não tem problemas em mencionar. E que em algumas séries nota-se que houve dedo do editor e que as histórias poderiam ter ido mais longe em alguns casos, na minha opinião. Está certo. Mais alguma recomendação de retelling? Retellings. Eu vou ficar só por estas de fantasia, mas por acaso vou falar de uma de sci-fi que eu quero ler. Gosto, bote. Que eu quero ler. Agora, se me lembro como é que se chama. Não me lembro como é que se chama. Vou lá por outra maneira. Não é Hyperion, mas é do autor da Hyperion. Sim. Que é uma que tu também irás ler um dia. Porquê? Eu já te explico. Pronto, say less, não é? Say less. Meu Deus uma pessoa dá para chegar ao livro. Pronto, então, isto é Ilium e Olympus, é uma duologia, felizmente. Cada livro são 800 páginas. Ai, Jesus do céu. E eu assim cá para mim, eu quero mesmo muito ler este livro, eu gostei muito da escrita dele. E depois bota-me aqui 800 páginas, está tudo bem. O homem não faz por menos. Exato. Isto é a Ilíada e a Odisseia, a Guerra de Troia, mas no espaço. Por que não? Por que não, gente? Por que não? Eventualmente será para ler. Em vez de ser... Quantos meses demorarei a ler isto? Não faço ideia. Eu sei que é um bocadinho diferente, mas tipo, em vez de Jason e os Argonautas, é o Jason e os Jedi, tipo. Por que não? Tudo é válido. Tudo é válido. Parece-me bem. Pronto, mais um para a lista, não é? Quer dizer... Exatamente. Aliás, tens aqui já mencionado Zeus e tudo. Zeus and his immortal family. Whatever that means. Whatever that means. Não sabemos. Iremos descobrir quando lermos o livro. Vamos descobrir, exatamente. Vamos descobrir. Mais alguma recomendação? Não, vou ficar por hoje vou ficar por aqui. Estejam atentos ao Instagram, que provavelmente por lá iremos recomendar. Vais-te lembrar mais. Portanto, o deus seguinte é Dionysus.